Olá, queridos irmãos. Eu quero falar hoje acerca da figura de Jesus como o bom pastor. A figura do pastor era uma figura benquista pelo povo na época de Jesus. O pastor era aquela pessoa que cuidava de ovelhas. Também poderia cuidar do gado, mas geralmente eles criavam mais ovelhas dentro daquele povo. E por que era uma figura benquista? Primeiro porque era um trabalhador importante tanto para a produção quanto para o consumo e o comércio daquele tempo. Então, eles viviam do comércio das ovelhas, a lã das ovelhas, a carne das ovelhas, etc. Então, era um trabalhador importante. Segundo, o grande herói de Israel, o rei Davi, ele foi um pastor de ovelhas. E isso certamente trazia uma aura, para esse tipo de trabalhador. As ovelhas eram os animais mais usados no sacrifício do templo, ou seja, nos cultos daquele povo. Então, isso também dava aí um valor grande. E, sem dúvida nenhuma, a conexão com o Salmo 23. Yahvé é o meu pastor, nada me faltará. Essa conexão com o Salmo 23 é sempre muito importante e muito interessante. Portanto, era uma figura bem vista pelo povo em si, não pelos líderes. Os líderes não davam nenhum valor a pastores de ovelhas, mas o povo sim. Então, Jesus pega essa imagem, que no sentido popular é bem vista, e a aplica para si. Isso acontece em várias passagens do Evangelho, mas nós vamos estudar, dar uma olhada em João, capítulo 10, versículos de 1 a 16, que é onde Jesus mais fala sobre ele ser o bom pastor. E a gente tem sempre que lembrar a conexão com o Salmo 23, especialmente do 1 ao 4, que diz assim: O Senhor, Yahvé, é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado eram utensílios que o pastor usava no seu pastoreio para conduzir e defender as ovelhas dos inimigos. Olhando o texto de João 10, de 1 a 16, o que é que vemos no motivo de Jesus ser o bom pastor? Por que ele é o bom pastor? Primeiro, porque ele dá a vida pelas suas ovelhas. Essa é a primeira manifestação nossa aqui do fato de Jesus ser o nosso pastor. Diz assim o versículo 11 do capítulo 10 de João: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Veja, ele faz a declaração de que ele é bom pastor, imediatamente ele diz: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E também o versículo 15: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. É uma decisão dele. Eu dou. E aqui esse eu é bem forte, é bem enfático. Eu dou a minha vida. É uma decisão dele. Ninguém o obrigou a dar a vida. Nem mesmo o Pai o obrigou. É uma decisão que ele tomou sobre si. Sim, o Pai o enviou para isso. Sim, o Pai quis que ele viesse com essa finalidade. Sim, o Pai ordenou e orientou a ele. Sim, mas ele poderia se recusar. Ele não recusou. Eu dou a minha vida. É uma decisão de Jesus dar sua vida por nós. É uma decisão dele que ele toma. Outra coisa é uma dádiva dele. É um presente dele. É algo que ele dá gratuitamente. Ele diz: eu dou
a minha vida pelas ovelhas. O que ele está dando? A vida dele. Então ele está decidindo dar sua vida pelas ovelhas. Mas é um presente dele. Ele está dando isso para as ovelhas, no caso para elas, de graça. De graça. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Outra coisa, ele morre para que suas ovelhas vivam. Eu dou a minha vida. Ou seja, ele entrega a sua vida. Ele aceita a morte como compensação para dar a vida às suas ovelhas. Ou seja, desde o início, Jesus aceitou a sua cruz. Desde o início. Ele sabia que seu fim seria a cruz, ele caminhou nesse sentido, ele fez tudo o que ele pôde para chegar nesse ponto na hora certa. Na hora certa. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. E isso de fato aconteceu. Jesus é nosso bom pastor, porque ele deu sua vida por nós, ovelhas. Aí você pode ter certeza de uma coisa. Você pode viver na liberdade, porque Jesus já se sacrificou por você. Não há nada na sua vida que Jesus já não perdoou. Não há nada na sua vida que vai fazer com que Jesus te coloque para fora, que Jesus te despreze, que Jesus não te dê valor. Não, não há nada. Por quê? Porque ele já pagou tudo. Ele deu a sua vida por nós. Então, se ele já fez isso, viva na liberdade que Jesus te deu. Você não deve nada, nem a Deus, nem a você mesmo, nem a ninguém. Nem a ninguém. Viva na liberdade que Jesus te deu. Ele deu sua vida por nós e com isso conquistou nossa salvação e nossa liberdade para vivermos nesse mundo. A segunda razão porque Jesus é o bom pastor dentro desse texto é que ele ama e apacenta as suas ovelhas. Jesus sempre teve um coração pastoral. Marcos 6,34 diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Veja, é um coração pastoral. Ele vê as multidões, e as multidões, não é todo mundo na multidão que era discípulo dele, mas ele vê as multidões, e o que ele sente? Compaixão por elas. As multidões. Sente compaixão pelas pessoas. O coração dele é pastoral o tempo todo. Sempre foi. E ele diz assim, o texto diz, ele as viu como ovelhas sem pastor. E o que ele se propôs a ser? Pastor. Pastor desse povo. Pastor dessas multidões. E aí o texto diz, então começou a ensinar-lhes muitas coisas. É isso que Jesus é. Jesus é um pastor que ensina, Jesus é um pastor que vai à frente, Jesus é um pastor que orienta, Jesus é um pastor que mostra o caminho. Então, agora voltando para João 10, versículos 2 a 4 diz assim: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas os seguem, porque conhecem a sua voz. Primeira coisa que fica evidente aqui é que Jesus conhece intimamente suas ovelhas. Jesus sabe quem são suas ovelhas, ninguém engana Jesus nisso. Jesus sabe quem é dele e quem não é. Jesus conhece suas ovelhas, mas Jesus as conhece de uma forma íntima, de uma forma pessoal. O texto diz que ele chama as suas ovelhas pelo nome. Você já imaginou isso? Ter um grande grupo de ovelhas e chamar cada uma pelo seu nome?
Para nós, se a gente visse um grande grupo de ovelhas, a gente diria, é tudo igual, sem diferença nenhuma. Mas o bom pastor conhece cada uma pelo seu nome, ou seja, conhece intimamente os seus. Jesus nos conhece profundamente. Jesus lê nossa alma. Jesus lê nosso interior. Jesus sabe quem somos, conhece nossa história, conhece o que projetamos para o futuro. Sabe das maldades que ainda guardamos em nosso coração. Sabe ainda dos nossos erros e pecados. Sabe das nossas qualidades maravilhosas que Ele nos deu. Sabe, conhece a cada um de nós intimamente. E diz, e elas confiam no pastor. Estas o seguem porque conhecem sua voz. As ovelhas confiam nele. As ovelhas de Jesus confiam nele, estão em comunhão com ele, andam com Jesus. E essa é uma realidade. Jesus confia plenamente nas suas ovelhas, e as suas ovelhas confiam nele. Jesus conhece plenamente suas ovelhas. Agora, esse conhecimento de Jesus com suas ovelhas é o mesmo conhecimento que existe entre ele e o seu Pai, entre Jesus e Deus Pai. Porque ele diz assim, ainda no verso de número 4, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Assim, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, é um conhecimento mútuo. Jesus conhece as ovelhas também conhecem ele, por isso o seguem, por isso ouvem a sua voz. Aí ele diz, assim como o Pai me conhece. Então, o que está acontecendo? Um conhecimento entre Jesus e suas ovelhas que é semelhante ao conhecimento entre Jesus e seu Pai, entre Jesus, o Deus Filho, e Deus Pai. O que é que Jesus está trazendo para nós, suas ovelhas? Jesus está trazendo a vida que ele tem com seu Pai, a vida da Trindade, onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A vida da Trindade, ele está trazendo para ser a vida, o conhecimento com as ovelhas. Jesus, de alguma forma, está nos incorporando a essa vida da Trindade. Jesus está nos incorporando à sua relação com o Pai, porque é o mesmo conhecimento. Então, ele está nos incorporando a Deus. Jesus traz, portanto, a vida da Trindade para dentro da comunhão com as suas ovelhas. Se você é ovelha de Jesus, saiba de uma coisa, Jesus cuida de você o tempo todo. O tempo todo. Ele vai à frente na sua vida. O tempo inteiro. Não há hora, não há lugar, não há momento em que Jesus esteja longe de você. Ele sempre está junto. Ele sempre está junto, até mesmo quando você peca. Para lhe corrigir, para lhe ajudar, para fazer com que você se arrependa, mas em todos os momentos ele está junto com você. E ele lhe dá qualidade de vida. Porque se o conhecimento entre ele e você é do mesmo tipo que o conhecimento entre ele e o Pai, isso significa que ele deu para você uma qualidade de vida enorme, imensa. Jesus dá qualidade de vida para você. O bom pastor, quando ele nos guia no caminho, ele nos dá qualidade de vida. Ele nos dá caminhos saudáveis, caminhos bons, para que a gente possa trilhar na nossa vida. Portanto, ouça a voz do seu pastor, siga a voz do pastor Jesus e vá atrás dele durante toda a sua vida. Ouça a voz dele, não ouça a voz dos outros. Ouça a voz de Jesus e siga com ele. Ele estará levando você para uma qualidade de vida muito mais excelente. Em terceiro lugar, o que o texto diz, que eu acho lindo, é que Jesus ajunta as suas ovelhas e as levará para o seu reino. Diz ele no verso 16, tem outras ovelhas que não são deste aprisco.
É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus ajunta suas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco atual. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz. Gente, durante toda a história, Jesus está juntando suas ovelhas. Em todos os séculos, em todos os tempos, Jesus está juntando o seu povo, suas ovelhas. Em todos os lugares, em todos os países. Não há país onde o evangelho não vai chegar. Não há país onde a manifestação de Deus não vai alcançar. Em todos os lugares, Jesus terá ovelhas. O evangelho de Jesus vai sempre alcançando os que são dele. As ovelhas que a ele pertencem, o evangelho vai alcançar, porque Deus, o Espírito Santo, é poderoso para fazer isso, para atrair as pessoas para Jesus. E ele diz, no final haverá um rebanho e um pastor. Jesus diz, eu vou congregar todos, mas vai ter um momento, um dia, em que eu vou reunir todos, todo o meu rebanho. E aí, gente, serão bilhões de pessoas, pode ter certeza disso. Ali, ao redor de Jesus, é o rebanho dele e ele vai reunir todos. A gente chama esse lugar de céu, né? De reunião de todos, e ele vai reunir. É o rebanho dele, são as pessoas que ele ama, são as pessoas que ele conduziu durante a vida delas. Isso em todo o curso da história, desde Adão até o último a nascer. Jesus vai fazer isso, Jesus vai reunir isso. Portanto, não tema as dificuldades do caminho. Seremos todos nós, ovelhas de Jesus, um rebanho. E aí o nosso pastor estará lá para nos levar às águas tranquilas, para nos mostrar uma vida muito mais gloriosa, uma vida muito mais abundante do que esta que temos aqui. Já é boa esta, porque ele nos guia, mas muito, muito mais abundante do que ele dá. Sabe o que eu me delicio nesse texto de João 10, do Bom Pastor? São as certezas que Cristo dá. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, eu conheço, chamo pelo nome, elas não se perderão, elas me seguirão, haverá um só rebanho e um só pastor, convém conduzir as ovelhas que não são deste aprisco, sabe, as certezas. Jesus dá certeza de tudo, está tudo em suas mãos. As suas ovelhas ele sabe, ele vai reunir, nenhuma delas vai se perder no caminho, ele é o bom pastor, ele vai cuidar de todos, são as certezas. Tudo está feito, tudo já está decidido, o céu já é certeza, os que estarão lá já são certezas. Porque Jesus já arrumou tudo, Jesus é o bom pastor mesmo, ele sabe o que ele está fazendo, é só aguardar a história acontecer. Agora, se Jesus fosse um pastor ruim e mau, aí nada estaria garantido, mas ele é o bom pastor, que cuida das suas ovelhas, então está tudo garantido. Pastor mau poderia mudar de ideia, o bom pastor vai sempre fazer o bem, vai sempre garantir as coisas. O bom pastor. Conclusão, meus queridos, não tenha medo da vida, não tenha medo do futuro, do que vai acontecer com você mais à frente. Não tenha medo nenhum. O bom pastor garante o caminho e garante a chegada lá. Quando haverá um rebanho, pastor, ele garante tudo. Ele é o bom pastor das nossas vidas. Deus os abençoe. Vamos seguir o bom pastor.